Existe um instrumento que Israel, que o povo de Deus sempre usou, que dentro do cristianismo nós não temos muito uso dele, mas chamado shofar. E eu tenho escutado um barulho, estou dizendo isso a nível espiritual, na minha cabeça, de um toque. E eu queria que você pegasse a sua palavra no livro dos Números, no capítulo 9, ou melhor, no capítulo 10, no versículo 9. E esse toque, porque existe na cultura hebraica, na cultura do povo de Israel, na maneira de relacionamento deles com Deus, existem diversos toques desse instrumento que chamam o povo de Deus para algumas realidades. Um toque que chama para o arrependimento, um toque que anuncia o juízo de Deus, um toque que chama o povo para a guerra. E o toque que tem soado nos meus ouvidos se chama teruá, que é esse toque do shofar para a guerra. Veja o livro dos Números no capítulo 10, versículo 9. Quando estabelecidos em vossa terra, entrardes em guerra contra o inimigo que vos oprime, dareis o alarme das trombetas. Assim sereis lembrados diante do Senhor vosso Deus e libertados do vosso inimigo. O toque é mais ou menos assim. Tantarantarã. O toque do teruá. Tantarantarã. É um toque de chamado para a guerra, de chamado para o combate. E é exatamente isso aqui que no livro dos Números, Deus fala através de Moisés ao povo. Que quando eles estivessem num estado de guerra, que fosse tocado esse toque do teruá, tantarantarã, para convocar o povo para a guerra, mas para despertar o sentido espiritual daquele que com eles estaria no combate. O próprio Deus, o próprio Senhor. Sereis lembrados diante do Senhor vosso Deus e libertado dos vossos inimigos. Existe a promessa da libertação, a promessa da vitória. Mas eu queria agora fazer com você, a partir desse toque, lembra disso, do teruá, do chamado de Deus. Eu queria mostrar a você que nós estamos diretamente num estado de guerra, num estado de batalha constante, num estado de luta constante, de luta espiritual. Porque, meus amados, um texto, e aí você vai lá no Apocalipse, você já pode ir lá para o final da Bíblia, no capítulo 12, porque é um texto clássico que nós conhecemos e que relata para nós igreja, para nós povo de Deus, para nós esse povo da nova e eterna aliança, esse novo povo de Deus, que existe um combate espiritual. E eu queria que você, ao abrir no capítulo 12, você fosse ao versículo 12, que vai dizer: por isso, alegra-te, ó céu, e todos os que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós, e ele está cheio de grande furor, pois sabe que lhe resta pouco tempo. O que nós temos visto no mundo atual? Existe um combate, existe uma guerra, existe uma luta entre o bem e o mal. Nós temos percebido, olhando a realidade mundial, um crescimento da imoralidade sexual, um crescimento da libertinagem, um crescimento do egoísmo, um crescimento da presunção, um crescimento da soberba, um crescimento da ganância. Nós temos percebido um crescimento da rebeldia, da ingratidão, dos sacrilégios cometidos contra Deus. Nós temos visto a incontinência, a inimizade ao bem crescer, a traição. As pessoas estão mais amigas dos prazeres do que de Deus.
Nós temos visto a corrupção crescendo, a indiferença religiosa. Nós temos percebido um baita esfriamento espiritual. Claro, existem focos de incêndio, focos de avivamento, de lugares que estão sendo sacudidos pelo poder de Deus, mas eu estou dando um diagnóstico mundial. Nós temos percebido o crescimento alarmante dessas realidades, dessas dificuldades. Os dados, eles são alarmantes. Deus continua o mesmo, mas o comportamento do homem mudou radicalmente. O comportamento dos cristãos diante da palavra tem mudado, tem se esfriado. Não se tem priorizado a vivência, a obediência radical à palavra, a doutrina. Há um questionamento que ronda os pensamentos, os corações, os grupos, até mesmo movimentos que vão questionando um monte de coisa da palavra, da doutrina, em nome de uma modernidade, em nome de uma aceitação do pensamento moderno, de um acolhimento daquilo que é contrário à lei divina, aos princípios divinos. Nós temos visto isso, nós temos percebido que existe uma guerra cultural. O nosso inimigo descobriu a veia de que, provocando a cultura e o pensamento, ele contagia muita gente na cultura e no pensamento, mas nós não podemos deixar de entender que a guerra é espiritual. Diga para quem está do seu lado: a guerra é espiritual. Diga para quem está do outro lado: a guerra é espiritual. Versículo 17 do Apocalipse. Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Olha, quem é o alvo da guerra? Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão, Satanás, começou a combater o resto dos filhos dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. O alvo do ataque de Satanás é o cristianismo. O alvo do ataque direto de Satanás são os cristãos. É a igreja de Jesus Cristo, é o povo de Deus. Diga para quem está do seu lado: esteja atento, não se distraia, esteja em estado de vigilância, na torre de vigia, como sentinela, porque o alvo desse ataque somos nós, os cristãos. É a igreja, é o cristianismo. Segura na mão desse irmão e diga: você é chamado a estar constantemente em estado de vigilância, não só no acampamento, combate da oração, mas todos os dias, porque você precisa entender que existe uma guerra e você, a igreja, o cristianismo é alvo dessa guerra. Balança a mão dele e diga: fique atento, não se distraia. Porém, nós já sabemos quem vai vencer no final essa guerra, não é verdade? Nós já sabemos que existe um vencedor, que é Jesus Cristo, e que no final de tudo, no final dos tempos, com o sopro da boca dele, ele destruirá toda a obra do mal e acorrentará para sempre no lago de fogo Satanás e os demônios que o serviram. Mas veja, Deus está nos trazendo uma clareza nesse tempo. Se você olhar para os países do Oriente Médio, se você olhar para o Iraque,
se você olhar para a Síria, se você olhar para o Egito, em algumas realidades da Palestina, se você prestar atenção no que está acontecendo na África, você vai perceber que Deus está nos mostrando com muita clareza o combate espiritual que está sendo desvelado pela permissão de Deus diante dos nossos olhos contra os cristãos. A perseguição, nós temos aí batalhado num movimento de que nós somos nazarenos, que nós estamos unidos aos nossos irmãos perseguidos lá do Oriente Médio. E eu creio que você tenha consciência que existem cristãos na África que estão sendo queimados vivos, igrejas sendo incendiadas na África. Você tem consciência que na Síria cristãos estão sendo crucificados? No Iraque, a casa dos cristãos foram marcadas para que eles sejam atacados diretamente, expulsos e mortos naquela terra. O combate está ficando explícito. O combate que nós olhamos para o Oriente Médio, para a África, esses lugares, está ficando claro diante dos nossos olhos. Só não vê quem não quer. Lá ele está visível através do ataque maligno contra a vida dos cristãos. Mas é o mesmo combate que nós enfrentamos. O maligno se levanta contra nós e contra a prática do cristianismo, contra a vivência do cristianismo. E nós precisamos estar atentos. Eu pergunto para vocês: aonde está a mídia nessa hora? Aonde estão os telejornais mundiais para mostrar aquilo que está sendo feito com os cristãos? Aonde estão os jornais impressos, os jornais televisivos, os jornais radiofônicos que mostrem o que estão fazendo, o massacre que está sendo feito com os cristãos no Oriente Médio, na África e em outros países? Eu queria perguntar: onde estão os direitos humanos que defendem um bandido quando ele recebe um tiro ou ele apanha? Não estou aqui sendo a favor de que os bandidos têm que apanhar, que tem que matar, não é isso não. Mas quando um bandido ali, ele apanha, está lá os direitos humanos para defender. Aonde estão os direitos humanos com aqueles cristãos que foram crucificados na Síria, no Iraque e em tantos lugares? Aonde está a Organização das Nações Unidas para defender a perseguição religiosa imprimida, impressa contra os cristãos? Onde eles estão? Na hora de questionar a igreja e de dizer que a doutrina moral da igreja tem que mudar porque a igreja está retrógrada, porque ela é contra o aborto, ela é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, eles vão lá, criticam, vão para a mídia, vão para os jornais e eles falam contra a igreja. Mas e agora? Aonde eles estão? Nós precisamos entender que existe uma cristofobia em andamento, em grande crescimento no mundo. Em grande crescimento no mundo. Esse movimento totalmente contrário ao cristianismo e aos cristãos. O que é uma cristofobia? É uma aversão ao cristianismo e aos cristãos. Vá para uma sala de universidade, senta numa universidade e escuta os professores falarem se eles não vão detonar a igreja, se eles não vão detonar o cristianismo, se eles não vão detonar a palavra de Deus, a doutrina moral da igreja. Senta que você vai perceber claramente que existe uma oposição, uma cristofobia. E eu vim aqui para tocar o chofar e para que o Senhor alcance o seu coração, porque o Senhor está recrutando combatentes para esse combate final. E diante dos meus olhos estão os combatentes que o Senhor chamou. Dá uma olhadinha para o seu lado, esquerdo e direito, e diga: diante dos meus olhos estão os combatentes que o Senhor está recrutando para essa guerra. Diga: você, nós. Aponta para a câmera, para quem está em casa, e diga: nós. Deus, diga para quem está em casa: Deus
está chamando combatentes. Deus está convocando intercessores para a guerra, para a batalha. Aponta o dedão mesmo e diga: Deus conta com você. Agora pega esse dedão e aponta para você e diga: Deus conta comigo. Agora cutuca esse dedão em quem está à sua direita e à sua esquerda e diga: Deus conta contigo. O chofar está tocando, a convocação de Deus acontece no meio de nós. Deus está convocando novos combatentes, Deus está reavivando aqueles que já estavam no combate da intercessão. E deixa eu dizer uma coisa, Deus está chamando, porque a guerra ela é intensa e nós precisamos do maior número de pessoas comprometidas com a intercessão. Deus está convocando aqueles que já estavam reformados. Aqueles que já tinham guardado as suas armas, pendurado as suas chuteiras e estavam pensando que já tinham terminado o seu bom combate da fé. Deus está chamando a mim, Deus está chamando a você, e Deus está convocando aqueles que pararam de interceder, aqueles que talvez perderam a visão, aqueles que talvez esfriaram, porque o combate que nós estamos enfrentando precisa de um grande número de homens e mulheres dispostos a pagar o preço da intercessão. Pergunta para quem está do seu lado: você está disposto a pagar o preço da intercessão? Diga para você mesmo, batendo no peito: você está disposto a pagar o preço da intercessão? Agora bata no peito e diga: os cristãos precisam, a igreja precisa, o mundo precisa, a liderança precisa de intercessão. Bata no peito e diga: você está disposto a pagar o preço da intercessão? 5 segundos para você responder para Deus. Feche os seus olhos. Você está disposto a pagar o preço da intercessão? Está disposto a consumir a sua vida na oração, de se comprometer na oração pela igreja, de se comprometer na oração pelos cristãos perseguidos, de se comprometer na oração pelo Brasil, de se comprometer na oração pela liderança, por aqueles que estão à frente da batalha? Se você aí na sua oração, no seu pensamento, disse, talvez timidamente, que você está disposto a pagar esse preço, eu queria que você levantasse a sua mão direita e dissesse: pode contar comigo, Senhor. Eu acho que você não entendeu, porque ou você não almoçou, né? Ficou de jejum, beleza, estava jejuando por mim? Ótimo, mas levanta a sua mão direita e diga: pode contar comigo, Senhor. Eu estou agora escutando o toque do chofar, do chamado para a guerra, para a luta, e eu digo ao Senhor: eu estou disposto, Senhor, a pagar o preço da intercessão. Agora se aplauda pela sua disposição. Aplauda quem está do seu lado porque tomou essa decisão. E aplauda agora quem está em casa, que também está tomando essa decisão. Mas eu queria dizer para você, para nós entendermos muito bem essa realidade da intercessão, do combate. Nós usamos combatentes para chamar os intercessores de combatentes, mas é intercessão. Vamos aprender um pouco o que é o conceito de intercessão. Vamos lá. Geralmente nós usamos a palavra intercessão como um sinônimo para oração. O que é intercessão? É oração. Mas nem toda oração é intercessão. A gente até usa porque não é uma linguagem técnica. A gente acaba usando. Vamos orar. E eu estou intercedendo. Não, mas nós precisamos entender o que é tecnicamente a intercessão. A oração
falando de maneira geral, significa falar com Deus. Não é isso? Quem aqui já orou? O que você fez quando você estava orando? Falou com Deus. Veja bem, a intercessão é vir a Deus em favor do outro. É se colocar diante de Deus em favor do outro, em favor de alguma situação, de alguma realidade. É vir a Deus em favor do outro. Toda intercessão é oração, mas nem toda oração é intercessão. Nem toda oração é intercessão. E aí vamos entender o radical. Intercessão. Inter do latim, cedere, inter, é entre. Cedere, permanecer, estar. A intercessão significa estar entre, permanecer na brecha. Vamos recordar uma palavra do profeta Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30. Quer anotar aí ou quer ir lá? No profeta Ezequiel? Ezequiel 22, 30. Procurei entre eles alguém que construísse um muro e ficasse firme na brecha diante de mim em favor do país, para eu não destruir. Para eu não o destruir, mas eu não encontrei. Vou repetir, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Busquei entre eles alguém que construísse um muro e ficasse firme na brecha diante de mim em favor do país, para eu não o destruir, mas não encontrei. Segura aí essa palavra. Nós precisamos entender a realidade que nós estamos vivendo. Eu trouxe o diagnóstico do mundo atual. Eu trouxe a possibilidade que nós estamos vendo de uma maneira concreta de irmãos nossos que estão morrendo, derramando seu sangue, sendo perseguidos, ultrajados, humilhados por causa do cristianismo, para mostrar para vocês que existe uma oposição contra nós, contra o cristianismo. Quando o Papa Bento XVI, no ano de 2012, ele visitou o Líbano, ele trouxe uma revelação importante, numa reunião que ele fez com o povo da cultura, do governo, com as lideranças lá no Líbano. E num dado momento, daquele pronunciamento que ele estava fazendo ali, ele disse o seguinte: nós devemos estar bem cientes de que o mal não é uma força anônima, que atua no mundo de uma forma impessoal ou determinista. O mal, o demônio, passa através da liberdade humana, através do uso da nossa liberdade. Ele procura um aliado, o homem. O mal precisa dele para se espalhar. Veja o que diz Bento XVI. Para que o mal atue no mundo, não existe outra possibilidade se não for através do homem, através do ser humano. Ele não pode agir no mundo se não for dessa maneira. O demônio não age no mundo se não for pela liberdade que o homem dá. Deixa eu perguntar para você, a bomba atômica apareceu aí num lugar e descobriram ela? Quem fez a bomba atômica? O homem. Essa bomba de destruição em massa. Quem confecciona armas? O homem. Quem rouba o dinheiro público que é destinado à saúde é Satanás? Não, é o homem que, tentado por Satanás, ele permite aquela ganância de tomar a vida dele. Ele não pensa que pessoas estão morrendo porque aquele dinheiro da saúde foi desviado. Bento XVI está trazendo uma revelação. A ação do mal, ela só acontece na liberdade e na permissão do homem. E assim, meus irmãos,
Satanás, ele só opera na terra porque ele encontra consentimento dos homens. E aí está o importante da consciência de um intercessor. Se Satanás opera na terra pela liberdade que o homem dá, Deus opera mais ainda na liberdade que nós damos para ele. Deus opera mais ainda quando nós nos colocamos como servos. Deus opera mais ainda, o poder de Deus é infinito, a manifestação de Deus é grandiosa. Se para o mal existe uma atuação a partir da liberdade do ser humano, para Deus existe uma atuação ainda maior na liberdade que nós dermos a Ele. A importância da intercessão. A intervenção de Deus nessa terra, ela acontece também pela mediação do homem. Por que existe evangelização? Se não precisasse do homem, não precisava de pregadores. Se não precisasse do homem, não precisava de ministério de música, porque os anjos desceriam no acampamento, no combate da oração, e cantariam louvores mais perfeitos do que o de vocês. Se não fosse necessário o ser humano para a atuação de Deus, Deus não contava com um instrumento que está ali, refletindo sobre a sua palavra, anunciando a atuação de Deus. Da mesma maneira que nós entendemos, a partir do que Bento XVI trouxe como revelação, da mesma maneira e de uma maneira muito maior ainda, através do consentimento e da instrumentalidade do homem, Deus atua na terra. Por isso, eu e você precisamos abrir a boca aqui na terra, precisamos dobrar os joelhos, colocar a cara no pó e começar a proclamar o que Deus diz no céu. Começar a proclamar a palavra profética, a palavra de poder. Amanhã eu vou falar sobre intercessão profética. Não vou entrar nessa realidade, mas nós precisamos ter a coragem de dobrar os joelhos, porque Deus se utiliza desse ser humano frágil que sou eu e você, para mudar as realidades nessa terra. E essa é a importância de um combatente, de um intercessor consciente, de que pela sua boca as cadeias são quebradas, o inferno é saqueado, de que pela sua intercessão avivamentos acontecem, mudanças de nações acontecem pela disposição de um povo que decidiu-se por pagar o preço da intercessão, que se decidiu por se prostrar, por gastar tempo, horas diante de Deus, numa atitude de intercessão, não pensando em si próprio, porque até mesmo a maneira comercial com que nós temos vivido a fé, a maneira comercial, capitalista que nós temos vivido as nossas experiências de evangelização, estão provocando em nós uma ganância espiritual, ao ponto de nós só pensarmos em nós mesmos e não nos colocarmos na brecha pelas pessoas. A gente ora pela nossa família, a gente ora pela nossa necessidade financeira, a gente ora, as meninas solteiras oram pedindo um namorado, os rapazes solteiros pedindo a namorada. Nada contra, você tem que pedir mesmo para Deus. Mas também você tem que se colocar na brecha, na intercessão por outras pessoas. Como nós, povo brasileiro, olhando para o Brasil ser humilhado, não no 7-1 da Copa, não, mas ser humilhado no superfaturamento, ser humilhado na corrupção, e nós não orarmos para a mudança da nossa nação. Como nós estamos cegos espiritualmente, como a cegueira espiritual atingiu o povo cristão, ao ponto do povo cristão não votar com a cabeça e com a palavra de Deus. Porque o voto com a cabeça, com a palavra de Deus, é um voto certo. Mas o voto que é do coração, só de um sentimentalismo, eu gosto daquela pessoa, ela é até simpática, padre, e eu também gosto daquele partido, padre. Mas será que o projeto daquele partido é o projeto de Deus para a nação brasileira? Vota com o coração, e outros votam com o estômago, com aquilo que recebem, com aquilo que ganham. São 3 maneiras de votar: ou com a cabeça, em sintonia com Deus, em oração, ou com o coração, ou com o estômago. Mas nós, como homens de Deus, que temos visão, precisamos nos colocar na brecha pela nação brasileira.
Precisamos acreditar que tudo pode ser transformado pelo poder da intercessão. A intercessão rompe cadeias. A intercessão faz com que cadeias sejam quebradas, que Deus seja obedecido, que Deus seja temido. Mas aí eu quero adentrar uma outra realidade. Existe um chamado a um ministério de intercessão. Pessoas ministeriadas. Pessoas que receberam de Deus um dom específico. Todos, ontem eu disse na homilia da missa, todos os cristãos são chamados à intercessão. Mas existem alguns ministeriados que receberam de Deus um dom. E que colocam esse dom a serviço do corpo de Cristo. Que colocam esse dom a serviço. Que oram num período maior de tempo. Com maior regularidade, que experimentam as respostas frequentes e específicas às suas orações, num grau muito maior daquilo que é normal, daquilo que se é esperado, numa realidade de um cristão geral, que intercede também. Veja, aquele que tem o ministério da intercessão ora mais. Eu nunca encontrei um ministeriado na intercessão que ora menos de 1 hora por dia. A maioria daqueles intercessores ministeriados, eles oram de 4 a 5 horas por dia em intercessão, em parto de alma, em gemidos, em lágrimas, em súplicas. Ministeriado, isso não nos exime da intercessão se nós não temos um ministério. Todos nós temos que ser intercessores, mas aquele que se sente chamado e que percebe essa característica, que ora com intensidade, que desfruta mais da oração, que não pensa em si mesmo e que se deleita na intercessão, em poder colocar-se diante de Deus, em horas de oração, de súplica, que jejua, que se penitencia, que intercede constantemente e que tem a consciência tranquila diante de Deus, diante da ação de Deus, que ouvem claramente a voz de Deus, a direção de Deus, geralmente trazem em si o dom da profecia, o dom da revelação. Esses trazem um ministério específico, são intercessores ministeriados, eleitos, escolhidos para aquilo, destinados àquilo, se satisfazem com a intercessão, não estão preocupados em serem reconhecidos, não são aqueles que querem os aplausos, eles gostam de estar no escondimento, eles gostam de estar na retaguarda, eles gostam de estar de joelhos dobrados, eles se realizam. Esse é aquele que traz o ministério da intercessão. Traz a sua mão sobre o seu coração. Diga: Senhor. São Paulo vai dizer. Diga: Senhor. São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala dos dons, lá no capítulo 14, no último versículo, ele vai dizer: aspirai aos dons mais elevados. E eu, sentado aqui, neste lugar profético, toco no meu coração, como sinal de que eu estou entregando ele ao Senhor. E eu quero te pedir, se o Senhor tem para mim esse ministério, que o Senhor me conceda. Bata no peito e diga: Senhor, se o Senhor tem para mim esse ministério, eu te peço que o Senhor me conceda, obedecendo à inspiração que o Senhor deu a Paulo. Eu tocando agora no meu peito, eu estou dizendo: eu aspiro os dons elevados. E se o Senhor tem para mim o ministério da intercessão, que a partir de agora, se ainda não estava despertado, eu estou dizendo ao Senhor: eu quero ser usado no poder da intercessão para mudar as circunstâncias mundiais, brasileiras,
da realidade eclesial, eu quero estar na brecha. Se o Senhor procura alguém que se coloque na brecha, lá em Ezequiel, o Senhor está lamentando que não encontrou. Por isso não teria como não destruir aquela nação. Mas agora, eu estou dizendo, eu quero, Senhor, ser usado como instrumento de transformação, de avivamento para essa nação. Eis-me aqui, Senhor. Levante seu braço direito e diga: eu estou aqui, Jesus. Eu sou o Padre Roger. Como é que é o seu nome? Eu sou o Padre Roger. Espírito Santo de Deus, se o Senhor tem para mim um ministério de intercessão, de sofrer o parto na alma, da transformação da nação, desse mundo e das realidades, grita bem forte: eis-me aqui, Senhor. Eu estou vendo agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo batendo palma para você, pela sua decisão. Porque o Senhor está procurando intercessores. Nós temos que ser aqueles, a boca através da qual o Espírito Santo vai orar na terra, aquilo que Jesus está orando no céu. O intercessor é isso, é alguém que é boca de Jesus aqui na terra, aonde o Espírito Santo vai orar com gemidos inexprimíveis, com dores de parto, para que aquilo que é a palavra de Jesus, aquilo que é a oração de Jesus diante do Pai, e a carta aos Hebreus vai nos dizer que nós temos um intercessor perfeito que está constantemente diante do Pai, intercedendo por nós. Intercedendo pelo Brasil, intercedendo pelas nações, intercedendo pelas realidades da igreja, constantemente. E aqui na terra, o intercessor é a boca de Jesus para proclamar aquilo que ele está dizendo no céu. Amém? Você está compreendendo ou eu estou falando muito difícil? Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o chamado que o Senhor está te fazendo? Segura na mão dessa bênção aí que está do seu lado. Balança a mão dele e diga: você está entendendo o chamado que Deus está te fazendo? Você está entendendo a seriedade do tempo que nós vivemos? Balança a mão desse irmão e diga que você está entendendo a necessidade de intercessores. Pergunta para ele: você está entendendo? Diga para ele: Deus conta com você. Balança a mão dele e diga: aleluia. O Espírito Santo quer fazer da sua boca a boca que proclama a oração que Jesus faz diante do Pai aqui na terra, e que todas as circunstâncias, tudo aquilo que não é vontade de Deus, seja transformado pelo poder da intercessão. Amém, aleluia. E aplauda mais uma vez esse chamado de Deus que é grandioso. O mistério é grande, o mistério da revelação de Deus. Se você agora for lá no livro de Esther, vai lá no livro de Esther. Todo o livro de Esther é uma analogia, é uma situação que realmente aconteceu no meio do povo de Deus. Mas o livro de Esther é uma analogia a uma intercessora, a uma mulher. Quem era Esther? Esther era uma judia órfã. Seus pais haviam morrido e ela foi criada por um dos seus parentes, um dos seus tios, chamado Mardoqueu. Naquele tempo reinava em todo o Oriente Médio, da Índia à Etiópia, o rei Assuero, em hebraico Assuero, em grego Artaxerxes. E esse rei Assuero, ele tinha uma rainha, e ele deu uma festa
para o rei, nos príncipes, as pessoas importantes, e ele convidou, chamou a rainha, para que a rainha estivesse com ele, a sua esposa, naquela festa, e ela negou, fez uma festa paralela para as mulheres. O rei fez uma outra festa, chamou de novo a sua rainha, e ela negou, não foi. E o rei fez uma consulta aos seus conselheiros, o que ele deveria fazer com a rainha. E qual foi a direção que foi dada para o rei? Olha, se essa notícia se espalha, que a rainha desobedeceu o rei, todas as mulheres no seu reino sentir-se-ão no direito de desobedecer aos seus maridos. E o que o rei faz? Destitui a rainha e expulsa a rainha do palácio. E aí começa toda uma triagem para ele ter uma nova rainha. Então chama as mulheres mais bonitas, mais vistosas do reino, e elas vão ser preparadas, e Esté vai no meio. Esté era judia, mas ninguém sabia do esquema que Deus estava armando. E Esté foi, e lá ela se preparou, tinha um banho de óleo perfumado, de sais, a pele era preparada, recebia vestes, comidas especiais. E quando apresentam diante do rei as mulheres, quem o rei se encanta com a beleza dela, é até um cântico que a gente oferece nos dias de Nossa Senhora, que o rei se encante com vossa beleza. A rainha Esté. A rainha Esté, ela encanta o rei e ela é escolhida, ela recebe o diadema real e ela se transforma rainha, sem o rei saber que ela era judia. Mardoqueu, o tio da rainha Esté, ficava ali no pátio do palácio, e ele descobriu que 2 eunucos que eram serventes do rei iriam traí-lo, iriam matá-lo, e Mardoqueu avisou o rei. Houve a punição para esses 2, escreveram nos anais do rei que um homem chamado Mardoqueu, judeu, havia ajudado o rei num momento em que ele ia ser atacado. Ficou nos anais do rei. A rainha Esté veio e começou toda uma realidade aonde o rei Assuero coloca um homem chamado Amã num ponto mais alto do reinado depois dele. E quando esse príncipe passava diante de Mardoqueu, Mardoqueu não se dobrava diante dele, porque Mardoqueu tinha uma consciência cristã, religiosa, porque ele era judeu, uma consciência religiosa de que ele só deveria se dobrar diante de Deus, porque a glória não era devida a homens, mas a Deus. E quando Amã passa e ele não se dobra, Amã questiona e tal, fica irritado, aquele espírito de importância, aquele orgulho, aquela vaidade. E aí, meus queridos, ele convence o rei a emitir um decreto que no dia 14 do mês 12 dos judeus, todos os judeus seriam eliminados do reino de Assuero, seriam mortos, seria um grande holocausto. Mardoqueu tira suas vestes, se veste de luto, de saco, coloca cinzas na cabeça e começa a interceder, e ele manda um recado para a rainha Esté, que não estava sabendo de nada, e ele diz para ela: Esté, eu preciso que você se coloque diante do rei para interceder pelo seu povo. E Esté manda um recado: ora, Senhor e rei, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, tem compaixão do teu povo, pois os nossos inimigos querem nos exterminar e destruir a tua herança. Não desprezes a tua parte, que resgataste para ti da terra do Egito. Ouve a minha súplica e sê propício à tua herança. Transforma o meu pranto em alegria, para que vivendo louvemos o teu nome, Senhor. Se não, feches a boca dos que cantam o teu louvor. E todo Israel, com todas as suas forças, clamou ao Senhor, porque uma morte certa os ameaçava. Versículo 17. Agora é a oração de Esté.
prostrada por terra, como as suas escravas, de manhã até a noite. Lembra que eu falei que a característica do intercessor é aquele que gasta horas diante de Deus? De manhã até a noite, a rainha Esté estava prostrada com as suas escravas diante de Deus. E ela orava assim: ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, tu és bendito. Socorre-me, pois eu estou sozinha e eu não tenho outro defensor senão tu, Senhor. Agora que eu devo arriscar a minha vida, ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu salvaste Noé no dilúvio. Aí ela vai lembrando a Deus tudo que Deus fez pelo povo. Que oração espetacular. Ouvi do livro dos meus antepassados, Senhor, que tu entregaste 9 reis a Abraão, quando este dispunha de apenas 318 homens. Ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu livraste Jonas do ventre da baleia. Ouvi do livro dos meus antepassados, Senhor, que tu livraste Ananias e Azarias e Misael da fornalha de fogo. Eu ouvi do livro dos meus antepassados, Senhor, que tu retiraste Daniel da cova dos leões. Eu ouvi do livro dos meus antepassados, Senhor, que tu te compadeceste de Ezequias, rei dos judeus, quando ele estava à porta da morte e orava por sua vida, e lhe concedeste mais 15 anos. Eu ouvi do livro dos meus antepassados, Senhor, que tu concedestes um filho a Ana, em resposta à oração que brotava da sua alma. Eu ouvi do livro dos meus antepassados, Senhor, que tu libertas até o fim a todos os que te agradam. Agora, pois, ajuda-me, porque eu estou só, e eu não tenho ninguém senão tu, Senhor meu Deus. Tu sabes que a tua serva tem abominado reclinar-se com os incircuncisos. Ó Deus, tu sabes que eu não tenho comido da mesa das suas maldições, e nem bebido do vinho das suas libações. Tu sabes que desde o dia da minha coroação, eu não tenho tido alegria senão somente em ti, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que desde o momento em que este traje passou a minha cabeça, eu abomino como a um trapo imundo, e não foi feliz o dia que eu o revesti. Agora vem em meu auxílio a esta órfã, e inspira a palavra adequada à minha boca diante do leão. Torna-me graciosa a seus olhos, e muda o seu coração, para que odeie quem nos ataca, para a perdição do homem e dos que com ele consentem. E a nós, livra-nos da mão dos nossos inimigos. Converte o nosso luto em alegria e as nossas dores em salvação. Quanto aos que levantam contra a tua herança, dá-lhes castigo exemplar. Aparece, Senhor, manifesta-te, Senhor. Palavra do Senhor. Percebeu que é uma oração de intercessão? Alguém que gasta horas e horas diante de Deus por uma causa, a salvação do seu povo. E o que acontece? Ela se veste, se embeleza, e ela chega no lugar que era proibido estar sem o convite do rei. E quando o rei a enxerga, ele se encanta com a beleza de Esté, estende o seu cetro de ouro, fala para ela tocar e diz a ela: pede o que você quiser, até a metade do meu reino eu te darei. E aí Esté diz: eu sou judia e o meu povo está para ser morto. O rei antes, aí é interessante o espírito, ele pega os anais e ele vê que um tal de Mardoqueu havia salvado a vida dele. Ele pergunta: o que eu fiz por esse homem? E aí ele dá a glória real para Mardoqueu, e Esté conta o que Amã fez, e ali o povo é preservado da desgraça, porque Mardoqueu e Esté se colocaram diante de Deus em intercessão. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Diga para quem está do seu lado: todas as realidades podem ser transformadas pelo poder da oração. Diga para quem está do outro lado: todas as realidades podem ser transformadas pelo poder da oração. E eu quero encerrar essa pregação com um pedido. Nós precisamos ser sustentados pelos intercessores. Queria que você pegasse Romanos 15
Eu fui impactado no meu estudo bíblico esses dias por essa palavra. Já tinha lido várias vezes, mas não tinha saltado aos meus olhos. Mas Paulo vai dizer no capítulo 15, versículo 29. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do seu Espírito, que vos junteis a mim numa ofensiva de oração a Deus. Nós temos visto nos jornais sobre a guerra entre Israel e a Palestina na faixa de Gaza. E a gente ouve muitas vezes essa palavra, uma ofensiva de Israel em Gaza. Eles entram e vão ocupando o espaço, vão destruindo os alvos, vão matando inocentes, vão passando por cima de todo mundo. Uma ofensiva. Eu só trouxe essa imagem terrível dessa desgraça para você entender o que é uma ofensiva. Chegou a hora, o chofar está tocando, onde nós somos chamados, pelo poder da intercessão, a ocupar os lugares que o nosso inimigo roubou de nós. Chegou a hora de, pelo poder da intercessão, nós reavivarmos grupos de oração que estão morrendo pela falta de intercessores e de intercessão. Chegou a hora de nós sustentarmos a igreja de Jesus Cristo e a liderança da igreja pela nossa intercessão, pela nossa oração. Você não tem percebido o clamor do Papa Francisco? Aonde o Papa vai, ele diz: orem por mim, por favor. Porque ele sabe que nós estamos no momento derradeiro. E ele foi, essa semana que passou, visitar uma igreja pentecostal, para o escândalo de muitos que não têm visão espiritual. E lá nessa igreja, ele pediu perdão pelo apoio que muitas vezes os católicos deram a leis que oprimiram os pentecostais, os irmãos evangélicos. E ali ele disse da diversidade que pode, no poder do Espírito, viver uma unidade. O Papa está recolhendo intercessores, porque ele sabe que o momento é derradeiro. Ele está indo nos pentecostais, ele vai nos luteranos, ele vai chegar em todo mundo, porque ele sabe, é a hora da unidade e da oração, para uma mudança mundial, para uma mudança de mentalidade, de pensamento. E eu preciso dizer para você, você precisa orar pela liderança, ore pelo Papa, ore pelos bispos, ore pelos padres, pelo clero, pelos diáconos, ore pelo seminário da sua diocese, que se levanta em grupos de intercessão, para orarem pelos seminários das dioceses, pelos futuros sacerdotes, pelos sacerdotes atuais. Saia da visão humana, carnal.